Olá, eu me chamo Gabriel Atanásio, sou estudante do curso de graduação em Engenharia Química pela Poli e realizei um projeto de pesquisa denominado de efeitos da adição da farinha de Acon e do congelamento sobre desempenho em panificação. Este projeto foi realizado em parceria com o Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica, juntamente com o Departamento de Ciência dos Alimentos do Instituto de Agroquímica e Tecnologia dos Alimentos, IATA, localizado em Valência, na Espanha. O projeto foi financiado pela FAPESP. Inicialmente é importante ter em mente o que é o Yacon. O Yacon é um tubérculo rico em frutanos, originário da região andina, sendo que esses frutanos são principalmente inulina e os frutoligosacarídeos, os quais são bioativos que apresentam propriedades prebióticas e atividades imunomodulatórias. Tendo isso em vista, eles apresentam um potencial para serem aplicados na indústria de alimentos, sendo um desses exemplos a indústria de panificação, uma vez que eles podem promover um enriquecimento nutricional e talvez contribuir com outros fatores. Tendo isso em vista, decidimos estudar se ele poderia contribuir com o processo envolvendo congelamento. Foi necessário produzir a farinha de Acon. Para isso, realizou-se o processamento do Iacon bruto e fresco, o qual foi fatiado, esterilizado, branqueado para evitar oxidação. Foi secado em uma secadora convectiva a 60 graus e 20% de umidade relativa. Foi moado em um moinho e após isso foi peneirado de modo a ter um material mais homogêneo. As formulações realizadas foram de controle, que é o trigo, sendo que houveram formulações contendo Iacon a 5 gramas por 100 gramas e também Yacon a 10 gramas por 100 gramas. Além disso, realizaram-se, além de 3 formulações, 3 tipos de processos: processo direto, processo envolvendo congelamento e o processo envolvendo pré-assamento e congelamento. Bom, os ensaios realizados foram de consistência da massa, o qual foi realizado no Mixolab 2, o qual simula a etapa de mistura e amassamento. Além disso, realizou-se também um ensaio de capacidade fermentativa, de modo a ver o comportamento das massas com e sem adição de Yacon e com e sem processo de congelamento. E, além disso, realizou-se também um ensaio de calorimetria por varredura diferencial, ou o DSC. Realizaram-se esses ensaios para os 3 processos: processo direto, com congelamento e processo envolvendo pressa. Como primeiro resultado, temos o torque das massas, o qual vale se destacar para a massa controle que o pico atingido de 1,1 está dentro do protocolo, que é a consistência ideal de uma massa de farinha de trigo, a base de farinha de trigo. E nota-se que, para as massas contendo Yacon, tiveram 2 picos: o primeiro próximo a este do controle e o segundo um pouco mais à frente. Isso ocorre porque o tempo de hidratação da farinha de trigo é diferente do tempo de hidratação da farinha de Yacon. Além disso, vale se destacar que esses picos são referentes à gelatinização do amido, sendo que, conforme adicionou-se Yacon à formulação, mais tempo tardou para que esse amido fosse gelatinizado. Bom, já tendo em vista a capacidade fermentativa, nota-se que as amostras contendo 5 gramas por 100 gramas de Yacon apresentaram resultados muito próximos ao controle, tanto no congelamento quanto no descongelamento. Já a amostra contendo 10 gramas por 100 gramas de Yacon apresentou um desempenho pior no processo envolvendo congelamento. Com base no processo direto e no DSC para o processo direto, vale-se observar que todos apresentam perfis diferentes e que cada um apresentam pequenos picos, os quais são referentes à gelatinização do amido, que ocorre entre 70 a 90 graus, sendo que eles se encontram nesse intervalo de 0,20 a 0,30. Então, para enxergá-los melhor, seria necessário dar zoom. Já para o processo envolvendo congelamento, foi possível notar, além dos picos de gelatinização, também os picos de congelamento e descongelamento. Nota-se que, conforme adicionou-se Yacon, menores foram esses picos, o que ocorreu também no caso que havia pressamento seguido de congelamento. Tendo isso em vista, pode-se concluir que a adição de farinha de Yacon faz com que a entalpia de congelamento e descongelamento sejam menores, o que pode estar atrelado a um menor conteúdo de água livre nas massas. Além disso, as formulações contendo 5 gramas por 100 gramas apresentaram resultados melhores que as 10 gramas por 100 gramas do ponto de vista fermentativo, e que a farinha de Yacon demanda maior tempo para ser hidratado do que a farinha de trigo, que pode ser justificado pelo tamanho de partícula. Gostaria de agradecer ao IATA e ao LEA pelo ajudar nesse processo e também à FAPESP pelo suporte financeiro. Bom, é isso. Muito obrigado pela atenção e qualquer dúvida pode entrar em contato.